Salve galera, tudo beleza? Esse é o segundo episódio do podcast da GetLux. E hoje vamos falar sobre o filme Guianuba, o primeiro longa-metragem produzido em Sapucaí do Sul. E os convidados de hoje são Adriano Souza e Vini Oliveira. Fala pra gente aí, Adriano. Dali, galera. Muito legal estar aqui, Gênesis. Pô, já curto teu podcast. Um bom tempo já demais, cara. E muito legal estar aqui, ainda mais falar de uma coisa tão bacana pra nossa Sapucaí do Sul, né? Pô, demais. Obrigado, gente, pelo convite, né? Tu que acompanhou um pouco ali do processo, teve numa das diárias, né? Viu como é que é um pouco daquela loucura que foi gravar. E obrigado pela oportunidade e pela atenção. Fala um pouquinho mais do que foi toda a questão da produção, todos os perrengues que rolaram aí, Adriano. Eu falo, perrengue eu falo, cara, isso eu gosto. Cara, de perrengue, no primeiro dia, a primeira diária de gravação, que eu acho que foi até, não lembro que choveu. Cara, a gente chegou lá, o céu começou a escurecer e tal, e chegamos lá, a luz caiu, né? Então tínhamos que correr, cara, pra contato de... Como é que é o nome? Do gerador, né, cara? E aí os atores todos apavorados dentro de casa, o que vão fazer? Será que a diária vai acontecer? Não vai e tal. E graças a Deus, cara, que a gente tinha lá uma equipe só de galera foda, batalhadora, que Olha aqui, cara, que é minha mãe ligando. Minha mãe ligando, cara, tadinha dela. Depois eu atendo, mãe. Pera só um pouquinho. Mandar mensagem aqui. Cara, só de gente muito foda mesmo, que, não, cara, vamos tocar assim, vamos. Eu sei que vai ser mais perrengue e tal. O Vini, o Suma falou que ela era toda. Todo mundo topou. Foi um pouco mais pesado as gravações, cara, porque o que era a minha preocupação lá? A gente tava com equipamento caríssimo lá para fazer as gravações em alta resolução, equipamento de captação de áudio, tudo, cara, e tudo muito úmido, molhado e tal. Então, tudo que a gente fazia, a gente precisava ter com os guarda-chuvas embaixo do equipamento e tal. Muita gente ficou com o braço, assim, a Ju, cara, com o braço, sabe, meio atrofiado, assim, de tanto que a gente teve que segurar, assim, as pontas ali pra tudo acontecer. Mas, cara, as coisas acontecem porque elas precisam acontecer. E eu acho que aquela chuva lá que aconteceu, que ficou mais difícil até pros personagens, eu acho que botou um drama maior ainda no filme, né? Depois a gente ficou meio assim pra botar continuidade de tudo, chuva, sol e tal. Mas foi mais ou menos isso, né, Vini? Foi exatamente isso. Acho que foi uma primeira diária onde todo mundo estava se conhecendo também, né? Então, naqueles primeiros minutos ali, cai a luz, dá temporal, o vento enverga as árvores, né? A gente não tem meio que noção nenhuma, não tem como maquiar direito, não tem como figurinar direito, a galera tomando café no escuro. Então foi uma loucura, assim, né? A gente imaginar o que ia acontecer dali pra frente, né? Foi quando a gente sentou e definiu, não, vamos gravar, mas vamos ter que readaptar algumas coisas, né? Então a gente mudou muita cena, deixou cena para gravar outro dia, né? A gente teve que, enfim, ter mais uma diária, porque aquela diária tá programada para ser gravado tudo que não deu. Então a gente também esticou aquela diária bastante, né? E, cara, a equipe e elenco foram fundamentais a entrega deles naquele dia, né? Porque foi uma batalha, assim, né? Literal. Pra tu ter uma ideia, cara, a primeira diária a gente teria gravações no carro de boi, com bois, animais, né? E também teria cavalos também, que a gente ia ter cavalos também, só que aí que tá. Como que a gente vai botar atores em cima ainda de cavalos que podem estar a risco por causa de chuva e tal, um ambiente totalmente meio arenoso para eles, assim, não teria segurança. Então a gente teve que readaptar, a gente tirou os animais dos cavalos, gravamos com os bois no dia seguinte, né? Porque também, por causa da chuva, o acesso lá ao morro ali, através da Ana Juliano, a estrada estava totalmente... Barrada? Um barral e tal, e como é que vai passar isso? A gente ficou muito preocupado. Então teve toda uma readaptação. Tudo que a gente planejou, a gente teve que readaptar, cara. Então foi uma loucura, assim, mas tudo deu certo. Fizemos as novas adaptações. E, cara, tudo que aconteceu, eu acho que tinha que acontecer, que eu acho que contribuiu pro filme ficar mais legal ainda. O que surgiu na cabeça de... Não sei se quem teve a ideia maior foi tu ou foi o Vini. Como é que foi a ideia, cara? Eu vi, né, a gente tava lá, tem uma história muito legal juntos, assim, cara, a gente se conhecia há um bom tempo, ele trazia bandas pra rádio, depois a gente veio trabalhar junto, e a gente terminou fazendo uma gestão junto, né, cara, dos canais de TV lá da Box Brasil. E, cara, ele me dava carona, sempre, adorava as caronas, cara, não pegava trem, não pegava nada, e era muito bacana. E aí, cara... tava já rolando, já tinha rolado uma Aldir Blanc aqui em Sapucaia, que eu fiz uma live com bandas
no Trilha, né? E aí eu chamei o Vini pra fazer essa live. Foi o primeiro trabalho que a gente fez em conjunto, assim, né? E aí, quando... Fora da TV, né? Fora a TV que a gente trabalhava junto. E aí pintou também a Lei Paulo Gustavo, cara, que é uma lei muito importante, cara, para o audiovisual nacional, que traz algo democrático, assim, sabe? Porque Sapucaia nunca teria oportunidade e verbas para fazer realmente um filme se não fosse uma lei tão bacana que nem é a da Paulo Gustavo, né? E voltando de carro com o Vini, eu falei para ele, cara, essa vontade de fazer filme. Porque esse filme dessa maneira... Porque o que acontecia, cara? A gente que estudou em escolas de Sapucaia, a gente aprende a história do Brasil, lá o Pedro Álvares Cabral, 1500, aprende a história do Rio Grande do Sul, Revolução Farroupilha e tudo mais. E sobre Sapucaia do Sul, a história ela não é contada. No colégio nos mostram os nomes dos primeiros prefeitos, algumas coisas pontuais, mas história mesmo, nunca é contada nas escolas, né? Então a primeira intenção do filme é também servir como um método de ensino para as escolas, né? Para as crianças, adolescentes, conhecer a história da cidade. Então, é um filme que vai passar, eu acho, no ano letivo para as escolas, os professores vão passar para falar um pouco como é que foi a construção da cidade, quem é que deu o primeiro pontapé aqui nas terras para desbravar toda essa área. E, cara, hoje em dia a gente é uma grande cidade, né? E tem sim uma história por trás disso. Alguém veio para cá, iniciou, e a gente mostra isso nesse filme, cara. Show de bola. É perfeito, eu acho que foi a ideia daquele que ele sempre faz, né? E se a gente fizesse um filme sobre Sapucaia, né? E aí foi quando começou toda essa não vou chamar de loucura, porque a obra é maravilhosa, né? Mas loucura é fazer cinema no Brasil, né? Isso é uma loucura, né? Essa ideia de como, né? Por quê? Que história contar? Onde buscar a história? E aí foi quando a gente chamou parceiros, como o Guilherme Suma, que é um parceiro nosso, que foi o roteirista, também fez direção de arte, que começou a buscar, né, da onde vem essa história, como é que a gente vai escrever ela. E aí ele foi montando o roteiro, a gente foi depois, né, fazendo vários tratamentos em cima até chegar no que a gente hoje achou que é a melhor forma de contar a história, que é inspirada em fatos reais, mas não é baseada, né? Então a gente baseada em documentos, né? Documentos daquela época. A gente buscou se inspirar nas histórias reais, mas o filme ele tem todo um traço de ficção e drama, mesmo usando personagens reais, né? Pessoas reais. E aí, te resumindo e detalhando mais, Gênesis, pelo espaço que a gente tem aqui, eu tinha essa ideia, eu tenho uma experiência em televisão, 12 anos de rádio equipe, que a galera já conhece também, o trabalho acho 9, quase 10 anos já, em programadores de TV por assinatura. Eu lido com projetos de editais, através de Prodave, Ancine. Então eu trabalho nesse meio nos bastidores, né? Mas para construir esse filme e fazer algo realmente foda, a gente não tem uma estrutura audiovisual completa aqui em Sapucaia. A gente precisava ainda achar os profissionais e tudo mais. Então a primeira pessoa que eu chamei foi o Vini, sabe? Pela qualidade que ele tem nas obras dele, sabe? Eu vim mais da área musical também. Chamei o Vini para fazer também essa área de captação e a direção de arte, de tudo. A direção dos atores. E o Vini, conheci o Suman também, que é um cara totalmente relacionado com o cinema gaúcho, né? Que ele nos trouxe os atores, trouxe várias opções de atores e tal, escolhemos as pessoas que mais nos encantaram lá nos testes. E, cara, foi uma equipe maravilhosa, né? E nada se faz sozinho, sabe? Esse filme foi tão legal, graças ao Vini, graças ao Suman também, que é um excelente roteirista, que é um dos melhores roteiristas do Brasil, que criou essa história dentro dessa vontade que nós tínhamos, né? Cara, como é que foi a experiência de trabalhar com o Zé Vitor? Cara, foi muito massa, cara. É surreal, né? A gente... Nosso solzinho. Eu brinco muito que ele era o nosso sol e todo mundo ficava rodeando ele, né? Ele era o centro, né? E todo mundo tava ali em volta, porque dava um corte e ele contava uma história de vida que é a história da TV, o cinema brasileiro, né? Então, fora a experiência dele da entrega, né? Que ele agregou 300%, nem tem como medir o quanto ele agrega ao filme, né? Em vários aspectos, né? Mas o quanto ele agregou no filme, pra obra e pra equipe, como experiência, como conversa, como... Sabe? Isso é surreal, assim, né? Foi uma experiência que não tem nem como medir ou explicar direito, mas só quem tava lá e ele, né, em volta dele, né, sabe dizer realmente o que aconteceu.
Cara, e o Zé Vitor, cara, a imagem do Zé Vitor pro filme, pra nós, é muito importante e também estratégica, né? Porque inicialmente o filme ele é um presente pra Sapucaia do Sul, pra nossa cidade, pros moradores daqui, que são lutadores, batalhadores. Mas a gente queria fazer um filme universal, cara, universal pra todo o Brasil, né? E ter um nome como o Zé Vitor Castel, que já fez A Casa das Sete Mulheres, e ter todos os outros atores que participaram também, que todos são do cinema gaúcho, que expande para todo o Brasil, foi muito estratégico e importante, né? Após o lançamento aqui, nosso filme vai passar em canais de TV e tudo mais, então precisaria ter nomes conhecidos e também a nossa vontade sempre é ter atores de Sapucaia, que a gente conseguiu chamar o Paulo Boca, que é fantástico, fez uma ponta do filme, a nossa artista Mirim também é de Sapucaia. E, cara, e quando tava rolando o filme, que aí que a pessoa foi ver o movimento, tudo que tava acontecendo, muito pelas tuas fotos também, Janice, que tu fez lá um material muito lindo lá. Quando a gente começou a postar, e a galera tava vendo que estava sendo feito realmente, de verdade, a galera não acreditava, que estava sendo feito um filme profissional, cinematográfico de Sapucaia. Daí que começou a me aparecer no Instagram muitos atores fantásticos de Sapucaia do Sul, que eu não sabia que eram de Sapucaia, que a gente não se tinha contato um com o outro, porque a gente tinha universos diferentes, né? Agora que eu tô entrando pra essa área do cinema, junto com o Vini, com o Suman e tal, então agora que eu tô conhecendo atores e todas as famílias em voltas do cinema gaúcho, né? Então, quando o filme tava rolando já, que eu conheci muitas pessoas que me enviaram portfólio e tudo mais. E eu fiz questão muito de catalogar esses artistas, esses atores todos, para as próximas produções. Quem for fazer, tanto nós como qualquer outra produtora, a gente quer passar esse catálogo para mostrar que tem talentos em Sapucaia do Sul, né? Perfeito. Qual que é a sensação de trazer a parte da cultura do cinema pra Sapucaia? Que é uma parte que não é muito... Difundida, né, cara? Eu acho que é importante muito devido às leis, né, a Paulo Gustavo, né, principalmente que é do audiovisual, ou também tem a Aldir Blanc, né, eu acho que as leis de uns anos para cá, acho que mais ou menos desde a pandemia ali com a PNAB e a Paulo Gustavo, desde que infelizmente o Paulo Gustavo faleceu, né, são leis importantes para os municípios, através do governo federal, para o fomento da atividade. Da cultura né? em geral, cara. Da cultura em geral. PNAB mais geral, Paulo Gustavo mais voltado para o audiovisual. Então essas leis ajudam a fomentar o segmento cultural, né? Tu vai ver, Paulo Sapucaia talvez não tivesse tanto uma rede audiovisual fortalecida como várias cidades não têm, tá? Eu faço parte do Conselho de Cultura de São Leopoldo e faço parte do Fórum Audiovisual. Existem profissionais dessas áreas nessas cidades, mas o movimento ainda não é unido. Sim. E se tu não une o movimento, não cria uma cena, né, para aquele segmento, ele não cresce naquela cidade. Então eu acho que o filme talvez ele sirva muito mais pilar de início, né, para que Sapucaia agora consiga se unir e os profissionais precisam se unir, eles precisam sentar e conversar e entender o que precisa para melhorar dentro da cidade, como qualquer outra cidade, né? Não é que Sapucaia não tenha isso, quase nenhuma tem. Para que a partir de agora o filme sirva como estopim para que agora o segmento, né, cresça, enfim, vá para frente. Te dar um exemplo, Gênesis. A primeira lei de incentivo que eu participei e fui efetivado, eu fiz uma live em tempo de pandemia com algumas bandas de Sapucaia. Bandas que já tocavam há mais de 10 anos na cidade, gravaram suas EPs, suas músicas e tudo mais. Em 10 anos de carreira, algumas dessas bandas nunca receberam um cachê na vida. Sempre tocavam na praça, no trilha, na Music House, no bar do gremista, para fazer acontecer, para mostrar suas letras, mostrar sua história e tal. Mas nunca receberam algo, vamos dizer, financeiro, sabe? Eles recebem o carinho das pessoas, sabe? E o orgulho de fazer algo realmente foda que atinge o coração das pessoas, né? Então, essas leis que vieram pós-pandemia foram extremamente importantes, cara. E, cara, e sobre o filme Guianuba, muita gente não acreditava que ia ser gravado um filme em Sapucaia e sobre Sapucaia. Ninguém acreditava, sabe? Até o início das gravações, a galera, pô, é verdade, tem o Zé Vitor Castel, é verdade. A galera não acreditava. E dá pra acontecer, cara. A gente tem talentos em Sapucaia, a gente tem condições de fazer coisas espetaculares. Todo município tem, sabe? Só que tem que ter oportunidade de fazer, sabe? E a gente teve através das leis de incentivo. Na real, o Sapucaia, tipo, muitos produtores audiovisuais acabam migrando para as outras cidades, como Canoas, São Leopoldo, Porto Alegre. E com
com essa ideia do cinema vindo pra Sapucaia, já abre muitos caminhos, né? Em Sapucaia tem muito lugar legal pra gravar também, né? Cara, e tem profissionais espalhados, sabe? Eu sou diretor de fotografia, cara, é um cara de renome aqui, cara, no cinema. O Wagner, ele é Pô. de Sapucaia, né? O diretor de fotografia do filme. E ele é um dos maiores do Rio Sim, Grande do Sul, né? sim. E aí, cara, ele nunca fez aqui na cidade, ele também teve a mesma emoção que eu tinha, né? Que nem o Vini aqui. Agora é um sapucaense de coração já, cara. Com Não nasceu certeza. aqui, não mora, mas já é um Não, sapucaense. sei tudo aqui, né? Mas o Wagner, cara, e outras pessoas que estavam no elenco, tanto produção quanto artistas, todo mundo se emociona muito por fazer algo tão legal em Sapucaia do Sul, cara. Em Sapucaia, sabe? Na nossa cidade. Porque, cara, a gente pode ter a oportunidade de trabalhar fora, fazer coisas legais fora, mas fazer na nossa terra, onde a gente se criou, a gente fez nossas amizades, onde, cara, criou nosso intelecto e tudo mais, é muito emocionante, cara. Como é que tu começou no audiovisual? Desde da parte da rádio até audiovisual. Claro, cara, eu comecei. Cara, eu trabalhei 12 anos na Rádio Equipe, era gurizão, 17 anos mais ou menos, né? Eu fui lá, eu comecei como voluntário. O Celso Veríssimo me ligou, perguntando se não queria trabalhar na rádio para atender os telefonemas fora do ar, sabia anotar os telefonemas. Lá eu conheci o Nando, que era o diretor da rádio, que aí já perguntou se eu queria aprender a fazer mesa de áudio e tudo mais. E aí fui voluntário um bom tempo. Eu saí, eu acho, uns 2 meses da rádio para trabalhar como empacotador de mercado, quando eu era gurizão. Só que aí o pessoal me disse, não, volta, cara, ó, tu vai ter um salário aqui, a gente precisa de ti e tal. E aí depois fiquei mais 11 anos na rádio, até 2016, né? E lá, cara, que eu fiz muita coisa bacana, assim, sabe? Vivi muito a cidade, fiz uma história legal, acho, do município, que eu saí faz o quê? 2016 saí, faz 9 anos, né? Cara, e até hoje aqui em Sapucaia, a pergunta, ô da rádio, como é que tá a rádio? Cara, eu saí quase uma década já da rádio, cara, sabe? Porque marcou isso pras pessoas, elas têm essa lembrança do Adriano da rádio, sabe? Hoje eu trabalho numa TV que ela é nacional, mas ela é muito nichada, TV por assinatura, sabe? Então não é todas as pessoas que têm acesso, assim, sabe? Então as pessoas não sabem o que eu tô fazendo, não tô, sabe? E a lembrança da rádio é muito boa, assim, ainda. Para as pessoas. A gente fez uma história muito importante naquele momento, cara, porque aquela época da rádio não tinha WhatsApp, Instagram estava começando, não tinha streaming, redes sociais não, a Netflix, essas outras coisas. As pessoas da época tinham menos opções, assim, sabe? E quando surgiu ali a rádio, até vamos dizer, o The Rock Show lá, que era de noite, era uma opção bacana, uma opção pra gurizada, sabe? Falar a linguagem que a gente falava aqui, falar da própria cidade, né? Foi bacana. E aí, em 2016, eu fui pro Grupo Box Brasil. Comecei lá como analista, licenciamento de conteúdo. Eu já tinha, vamos dizer assim, uma amizade com a classe artística do rock gaúcho aqui. E quando fui pra lá, até essas pessoas me ajudaram muito a ter um relacionamento com as pessoas a nível nacional, né? E dali comecei a construir a minha carreira de produção, né, cara? Eu trabalho principalmente com licenciamento de conteúdo. Licenciamento, muitos não sabem, é fazer as negociações de conteúdos para televisão, como shows, documentários, direitos de festivais e tal. E esse é o meu principal trabalho hoje. Hoje eu coordeno 3 canais de TV, o Music Box Brasil, o Travel Foods and Drink, que é um canal novo, e o Travel Box Brasil. Esses 2 últimos são canais de turismo, e o Music é de música, literalmente, né? E aí, fora isso, cara, eu trabalhava no audiovisual, mais na questão de matérias, cobrir eventos e tal, mas nada muito profissional, tudo muito parceria com os eventos, para fazer os registros e tal. Mas a minha introdução mesmo ao audiovisual mesmo foi lá na televisão, cara, no sentido de trabalhar com grandes diretores, grandes produtores, no termos de editais e tudo mais. E aí saber esse lance muito de burocracia, de editais também, né? Eu e o Vini juntos, né? A gente fazia toda a curadoria, cara, que existia naquela época da televisão. E dali, cara, que eu me aproximei, cara, de muitos profissionais da área, inclusive o Vinícius. A minha história no audiovisual, ela começa em 2010, né, quando eu comecei a trabalhar numa produtora em Canoas, produzindo videoclipes, né, que é quase que a gente sempre começa por essa base. E aí comecei a produzir clipe. Cara, eu já produzi mais de 100, já dirigi mais de 100. Eu tenho tranquilamente uns 200 videoclipes aí na carreira, né, trabalhando clipe de todos os ritmos, artistas, né, que vai desde do artista que está começando, passando por Chimarruts e Papas à Língua e DVD, enfim, turnê,
forró... Não, mas Vamos fazer uma banda quase de forró, forró, cara. sim. Vamos Quase falar de uns forró, forrozinhos, sim, né? Mas clipes, e aí depois fui muito pra DVDs, né? E aí foi... E aí foi indo, né, desde 2010. Lá por 2015, eu montei minha produtora, né? Que é a Cofilmes, para eu começar a dirigir os meus próprios trabalhos, né? Até então eu só produzia. Trabalhei com grandes diretores, o Gandolfo de Canoas é um, o Sami de Novo Hamburgo é outro, grandes diretores que me ensinaram bastante coisa. E aí em 2015 eu montei minha produtora e comecei a dirigir meus próprios conteúdos, né? Comecei dirigindo um clipe da Banda da Saldanha, que é uma banda conhecidíssima de Porto Alegre, né? Que é uma banda de samba, né? Premiadíssima aí em tudo que é lugar. E aí foi. Em 2019 eu conheci e entrei... Conheci não, né? Já conheci o Adriano há bastante tempo, mas aí entrei na Box, né? No canal Miss Box Brasil, até por a indicação do Adriano, para fazer, ser analista e licenciar conteúdo, trabalhar, enfim, na parte executiva do canal. Depois de um tempo comecei a coordenar o canal junto com o Adriano, né, e também o Trevor, então por 2 anos e meio, quase 3 anos eu coordenei os 2 canais junto com ele. E aí eu saí porque também eu comecei a trabalhar muito em projetos paralelos com a produtora, e aí eu não conseguia mais dar sequência, né, na TV e na produtora ao mesmo tempo. Aí foi quando eu escolhi, junto com a minha esposa, a gente tocar a produtora. E até hoje, então, a gente tem a nossa empresa que a gente faz tanto produção de visual quanto gestão de rede social, tráfego pago, ads, lançamento de artista, né? Lançamento de trabalho de artista, distribuição digital de música e vídeo e tudo mais. E aí a gente tá aí até hoje fazendo isso aí. E aí o cinema, esse é o meu terceiro filme, na real, né? Tem 2 curtas, um que foi premiado já fora do país, já, né? Como melhor filme escolhido pelo público. E aí agora é o nosso primeiro longa. Qual que é a maior inspiração pra vocês no cinema, audiovisual, fotografia? Cara, pra mim, sabe, eu acho que eu tenho muitas fontes, assim, eu acho, de experiência e tal. E do cinema brasileiro, cara. Mas o filme, cara, que me encanta, cara, que é um filme que serve só pro Brasil mesmo, que é o Central do Brasil. Eu falo desse filme que serve só pro Brasil porque ali fala muito da nossa cultura nordestina e tal. E é um filme que não funciona lá fora, né? Tem o filme, por exemplo, Ainda Estou Aqui. Do Oscar, né? Esse é um filme que é brasileiro, mas ele é feito pro povo estrangeiro, porque vai mostrar a classe alta do Brasil e tal. Então essa é as diferenças. Mas é o que me encanta muito, cara, das coisas é mostrar a verdade. E o Central do Brasil, eu acho que mostra, cara, o povo brasileiro mesmo, sabe? Da melhor forma possível, assim. Então, é um filme que eu sempre me encantei, cara. Só eu olhar no meu Facebook, filme favorito, Central do Brasil, eu sempre boto assim. Eu acho, me encanta esse tipo de cinema, assim, mais verdadeiro. Gosto de história de ficção, amo também, Stranger Things e tudo mais. Mas esse filme é um pouco mais real, que mostra a realidade mesmo, cara, das pessoas, ainda mais em países de terceiro mundo, pra mim é encantador. Eu acho que é difícil citar uma inspiração, né? Porque eu particularmente bebo de várias fontes, né? Como eu comecei muito no clipe, na música, e muitos diretores que também faziam clipes, então, tipo, eu acho difícil eu citar. Se eu for citar um diretor hoje mundial, né, que eu gosto muito de ver, é o Christopher Nolan, né? Que é um dos diretores que eu mais gosto, assim, de assistir. Mas a gente acaba bebendo da fonte de muita gente, muita referência, né? O próprio filme tem muita referência de várias fotografias diferentes, de várias montagens diferentes, né? Tem várias ideias dentro do filme que é difícil a gente buscar uma só, né? Mas se fosse para escolher um, hoje eu escolheria ele. Claro, filmes brasileiros maravilhosos, Central do Brasil, tem o Ainda Estou Aqui, né? Outros filmes que o Adriano já citou aí, que também são referências para nós, né? A própria Cidade de Deus também, né? Um filme maravilhoso, né? Mas se eu fosse citar para dizer um, eu citaria o Nolan, com certeza. Cara, e uma coisa que me encanta muito, que eu busco muito em Netflix, né, esses aplicativos, que eu acho que não é tão consumido pelas pessoas, é o cinema latino-americano, sabe? Porque as pessoas já viram um filme uruguaio, um filme chileno e tal, e tem obras maravilhosas desses países, sabe? E, cara, esse filme nosso que a gente fez aqui, eu quero muito licenciar para canais também desses países, para as televisões estatais também, porque a Argentina e o Uruguai, ela é da mesma cultura gaúcha, né? Se for ver bem, né, cara? Eles tomam chimarrão lá também, tem a bombate e tudo mais. Então, acho bem bacana, cara. Mas o cinema mundial e coisas diferentes, eu acho que me encanta muito, cara.
Cara, com toda a expectativa que vai rolar sobre esse filme Sapucaia, vocês teriam já alguma ideia de fazer talvez uma continuação ou captar uma segunda história sobre Sapucaia? A gente chegou a brincar até sobre isso já, né? Sobre o que fazer, né? Em Sapucaia mais, né? Tipo assim, tá, e agora o próximo filme é sobre o quê, né? Eu acho que o Guianuba 2, acho que não. Como, acho que encerra a Acho que história, não, né? acho que não. Mas com certeza tem, a gente brinca Vou muito. falar. Tipo, Porque também teve. Cara, algo que também foi uma das opções. Apesar que esse filme era a história de Sapucaia, né? Mas a gente acabou falando sobre o carro, até sobre ter mais filmes também. E outro que é uma história meio emblemática é o acidente aéreo que aconteceu, o maior acidente aéreo do Rio Grande do Sul, que foi em Sapucaia, lá no nosso morro. Qual morro foi? Das Cabras. Morro das Cabras. É. Morro das Cabras que o avião bateu, né? Que o filme a gente gravou no Morro Sapucaia, conhecidamente popularmente como Morro Chapéu, mas o nome do morro é Morro Sapucaia, né? Eu cheguei a fazer uma pequena matéria junto com. Foi contigo ou com o Felipe, cara, que eu não lembro. Que a gente foi fazer uma matéria sobre esse acidente e os moradores ali, eles guardam relíquias, partes do avião, cara, sabe? Manche. E também tem um Correio do Povo daquela época que saiu, que muitos moradores têm, ou molduraram e tal. Que foi um acidente muito, muito horrível, assim, sabe? Era anos 50 e, tipo, eram pessoas da alta sociedade de Porto Alegre que estavam no Rio de Janeiro. E aí, era algum dia de neblina e tal. A gente pensou em fazer isso, mas os custos para fazer um filme com um avião fictício, uma cenografia de avião, Um avião dos anos, né? não iam comportar dentro de um orçamento que existia naquelas possibilidades, né? Então é algo que a gente descartou, mas daqui a pouco poderíamos fazer também de alguma outra forma mais à frente, dependendo, né? Porém que é algo meio delicado. E claro que a gente ia fazer uma história de ficção em cima da tragédia também, né? Tem isso, porque a mesma coisa, a gente teria que... As pessoas só é conhecida só por nome, por fotos de jornais da época, né? Então a gente faria uma história em cima dessa, que poderia ser algo interessante, né? Porque é algo meio emblemático aqui pra cidade e dá pra fazer uma criação bacana, né? Qual que é, voltando ao filme do Guianuba, qual que é a expectativa de público, ou qual a expectativa que vocês têm já do lançamento no dia do aniversário? De público, a gente espera que, né, se desse toda a cidade para estar lá, a gente gostaria, né? Claro que fisicamente é inviável, mas quanto mais pessoas estiverem lá, eu acho que é uma forma e é um presente para a cidade para poder ir lá assistir um pouco da história, do sangue, do suor, da luta de quem chegou primeiramente para, né, montar o seu espacinho ali e assim crescer a cidade como ela é hoje, né? Então a gente quer o máximo de pessoas que vá lá assistir, né? E acho que é isso, a expectativa é enorme, né? Que as pessoas vão poder se enxergar um pouco ali, né? Cada um pode ser o Antônio, pode ser a Polônia, pode ser, né? São os personagens do filme. São os personagens do filme, né? Pode ser um pouco ali, se enxergar um pouco naqueles personagens guerreiros que batalharam para chegar onde chegaram, né? Gênesis, eu acho que quem ama Sapucaia, eu acho que vai ir nesse dia tão importante, o aniversário da cidade, que é, pô, a cidade que a gente cresceu, que a gente construiu família e tudo mais. Então, pra mim é muito especial, cara. Demais, demais, assim. Então, vai ser um dia muito importante. E Gênesis, também a gente queria falar dos apoiadores também do filme, né? Teve uma galera muito importante, né? Eu falei agora da Cicred também, mas eu acho que é legal falar de todo mundo que apoiou pra acontecer, cara. Porque, cara, foi um filme muito louco, o orçamento do filme era um orçamento, pô, legal pra Sapucaia, mas pra comportar a espécie de filme que a gente quis fazer era muito pequeno, sabe? Era enxuto, então a gente foi adaptando, foi conversando, negociando com todo mundo pra fazer. E aí, no decorrer de todo o filme, a gente conseguiu grandes apoiadores que ajudaram a viabilizar, cara, de uma certa forma, com apoios do filme, né? Isso, a gente teve a Tenda do Campo, né, que nos forneceu frutas, né, e tanto para alimentar a galera quanto para decorar o filme, né, que teve alguns momentos que a gente precisava dessa direção de arte com frutas, enfim, a própria ali, se for ver ali a carroça ali, tem algumas verduras também que se carregava na época, né. O restaurante Pietro também, que nos ajudou, fornecendo algumas cantinhas pra galera, pra matar a fome da galera que tá lá, enfim, batalhou bastante. Tortas Doquinha, que nos liberou uns doces maravilhosos pra dar uma energia pra galera lá nas diárias.
E também, acho que são esses três grandes principais, o próprio Sapucaense, que liberou um uniforme para nós, para a gente poder gravar, né? Outros parceiros também que nos ajudaram o próprio Seu Libano, né? Que foi um cara que nos conectou com todo mundo. As Anas. Chegar lá nelas. A Ana Bica, que é a dona do sítio Nossa Senhora dos Anjos, onde a gente grava 90% do filme aí, essa casa. Aqui, ó. Muitas cenas de rua, de mato é lá, né? Então, aí nos abriu de sorriso no rosto, porta aberta, não, faz o que tu quiser, vem aqui, grava, usa. E sempre foi muito solícita, né? Imagina, a gente levou mais de 30 pessoas, equipamento, passamos quase 7 dias na casa dela lá, e ela sempre muito feliz, solista, né? E a Ana Juliano também, que é a cuidadora ali daquela parte do Morro Sapucaia, né? Da RPPN que ela tem ali, né? Que é uma reserva de proteção ambiental, de cuidar da natureza, né? E esse virou, cara, quando a gente foi ir atrás das locações e tudo mais, virou mais uma missão do filme, cara. Eu acho que colocar esse foco para a zona rural de Sapucaia do Sul, também para o sítio da Aninha, e também pelo trabalho da Ana Juliano, o trabalho de preservação que ela faz, que é algo fantástico, único. E é muito importante esse cuidado. Então esse agora virou um dos focos do filme também. Até o pós do filme, que a gente vai falar muito depois do filme também, a gente quer fazer vídeos com esse pessoal todo, para mostrar o trabalho incrível dessas pessoas. É importante isso, né? Porque a gente foi, né, navegando aí, conhecendo pessoas, né? Entendendo a zona rural ali de Sapucaia, onde a gente gravou praticamente 100% do filme. A gente gravou só uma cena fora dali, que foi em São Leopoldo, né? No ateliê. Galera, olhem para lá, vão lá, conheçam lá, entendam que lá tem poder, tem possibilidade, né, de turismo, de negócio, cultural, para que Sapucaia cresça, gire mais dinheiro lá, para que cresça a cidade como um todo, né? Então lá tem um poder muito forte lá, turístico, que precisa ser acessado, olhado, cuidado pelo poder público-privado. Turístico para todo o estado, Gênesis, mas também para o sapucaiense. Lá nas gravações do filme eu fazia uns stories lá, colocava no Instagram, e as pessoas perguntavam, mas aonde que é isso e tal? Porque muita gente às vezes vai para Dois Irmãos para ter contato com a natureza, com rios e tal. Só que a gente tem tudo isso em Sapucaia, cara. Tem tudo isso aqui em Sapucaia. Então, os próprios sapucaienses, cara, às vezes não conhecem aquela área da natureza de Sapucaia, sabe? Subir o morro, cara, é fantástico. Pô, baita papo. Prazerzão, hein? Papo top demais com vocês aí. Pô, muito Agradecemos a janela e a experiência e por poder falar um pouco do filme aí para chegar ao máximo de gente possível. Vai, todo mundo ansioso pra ver o filme, né? Todo No primeiro dia de gravação lá, correria lá, chuvarada, frio lá, mas ficamos lá até o final lá. Bem isso, cara. Tu sabe que tu é nosso convidado, todos os teus telespectadores também aqui do podcast, cara. Vamos todo mundo dia 20 em Sapucaia, 8h30 exibição. A gente vai fazer alguns vídeos também, vai ter outras atrações lá, bem legais. Então, vamos lá, curtir, chamar os amigos, confraternizar, né? Isso é que importa. Show de bola. Dale! Valeu, meu querido. Obrigadão, meu. Fechou? Ei!